Es el primer culto del año de 2016 y la palabra profética sobre este año es el año profético de la restitución. Amén. El tema principal es Joel capítulo 2 versículo 25 y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Cuántos creen? Amén. El año de la restitución empieza en nombre de Jesús. Amén. Yo quiero empezar ese año ministrando sobre exatamente o tema que está em Joel capítulo 2, versículo 25 hasta el 27. E dice a palavra de Deus: e os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón e la langosta, mi gran ejército que enviei contra vosotros. Comereis hasta saciaros, e alabareis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas en vosotros, y nunca, jamás será mi pueblo avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Querido Santo Deus, te damos graças, te alabamos, te exaltamos por quem tu eres. Tu eres Deus maravilhoso, não há outro depois de ti. E nesta manhã hemos venido aqui, Senhor, a escuchar tu voz, a ser ministrados, a ser ensinados a la luz de tu palavra. Te pedimos em nome de Jesus, que tu Espírito Santo pueda pairar en este lugar, ministrar a nossos corações, transformar nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras. Te pido, Espírito Santo, haz la obra de milagro neste lugar. Llena-nos com tu palavra, Senhor. Ensina-nos cada dia mais. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar em fidelidade, em disciplina, em tu nome. Te pido, Senhor, que toda incomodidade, toda intenção do inimigo contra este culto caiga por terra, em nome de Jesus. Toda distração caiga por terra. Que os corações, as mentes estejam cautivos a tu voz. Que nadie que ha entrado aqui saia sem receber a porção de tu palavra. Em nome de Jesus te dou graças. Amém e amém. Amém. La oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, todos estes nomes se referem ao mesmo insecto em suas diferentes fases de desenvolvimento. Langosta, inseto del que mais se ocupa a Bíblia por sua importância como elemento destructor. Pertenece à ordem de los ortópteros, chamados saltadores, e constituem verdadeiras plagas invasoras. Se designa com 9 distintas palavras hebreas, pero não sempre é possível dizer se todas señalam espécies ou diversos estados de la metamorfosis de uma mesma. Su presencia en la Biblia se destaca por haber constituido una de las 10 plagas del Egipto. Eso está en Éxodo 10, 4, 6. En Levíticos 11, 21, 23, se señalan 2 tipos de langostas. Una que era permitido comer y otro era prohibido. En el tipo comestible que habla en Mateo capítulo 3, versículo 4, se incluyen la langosta incontable, a la langosta que llega, el langostín que devora, el argol y el argar que salta. Estos nombres, 2 de ellos aparecen en el texto castellano sin traducción, mas bien corresponden a los distintos estados de desarrollo de la langosta. La adulta que pone el huevo, la larva que sale del huevo, la saltona con las alas en crecimiento y la adulta lista para volar de nuevo. Joel dá também uma detalhada descrição desses 4 estados de desenvolvimento. Oruga, em linguagem técnico, larva, primeira fase do desenvolvimento. Saltón, que corresponde a la ninfa, com as alas mais desenvolvidas. El revoltón, com as alas mais crescidas. E la langosta, el insecto adulto. Em Joel capítulo 2, versículo 1 ao 7, se compara admiravelmente uma nuvem de langosta como uma invasão guerreira
Sus características son la voracidad, devastación, destrucción, hambre y pestilencia. Es como un ejército de caballería que arrasa con todo a su paso. Todo eso nos hace entender que en este es un insecto muy dañino. Veamos, la oruga come de los bordes de la hoja, de las partes más blandas. Luego el saltón se come de la hoja completa. Al convertirse en revoltón, se come las ramas blandas. Y la langosta, en su fase adulta, devora hasta el tallo, es decir, todo lo que queda de la planta. Vemos esto en el sentido espiritual. La langosta es el pecado el cual destruye al hombre. La oruga empieza comiéndose de la parte blanda del corazón y luego se convierte en el saltón comiendo más del corazón. Se convierte en revoltón, que sigue devorando hasta convertirse en langosta, que devasta toda la planta que es el ser humano. Essa oruga puede empezar como una envidia, celo, rancor, odio, mentira y muchas cosas más que podemos permitir en nuestras vidas, consciente o inconsciente. Todas las veces que leer ese versículo, vas a entender que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta es el mismo insecto que empieza de una forma, termina de otra, pero su intención es destrucción y muerte. ¿Han aprendido algo? 1 Samuel capítulo 15, versículo 15. Y el tema de esta mañana es restitución de lo que fue robado por el enemigo. Amén. Llevando en cuenta el año profético de la restitución, el tema es restitución de lo que fue robado por el enemigo. 1 Samuel capítulo 15, versículo 15 dice: Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás los destruimos. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. Versículo 19. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 20 dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 hasta el 6, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido a Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag, y habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas las mujeres y todas las que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Aionán, Jezrita y Abigail, la que fue mujer de Nabal y del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Vemos dos histórias distintas com o mesmo fundo. Nós estamos iniciando a primeira campanha apostólica da restituição. Todo lo que durante esses anos foi roubado e estava retenido em tu vida será liberado em nome de Jesus. A igreja apostólica está bajo essa palavra. A vergüenza que assolou jamás volverá. Estamos sobre uma cobertura designada por Deus. E depois que Joel alertou
al pueblo sobre la asolación, Él trae la palabra del tiempo de la restitución que vendría por algunos posicionamientos y entre ellos el ayuno. En este año vamos a practicar el ayuno. En este año vamos a trabajar el ayuno. En este año vamos a vivir las manifestaciones que el ayuno nos puede dar. Escuchamos algunas enseñanzas donde dice: ayunar para que tengas un auto, ayunar para que tengas una casa, ayunar para que tengas eso, ayunar para que tengas aquello. Y nadie ayuna para crecer espiritualmente. Y el ayuno, el poder del ayuno está en crecer espiritualmente. El verdadero ayuno es vivir las maravillas de Dios a través de lo espiritual. Daniel ayunó, y no ayunó para comprar un castillo. Daniel ayunó porque él quería que la gente pudiera ver en él quién era Dios. Amén. Mira a tu hermano y di: despierta tú que duermes. Daniel ayunó, y no ayunó porque le fue informado que iba a la cueva con los leones. No, él ayunó porque él sabía que tenía un compromiso con Dios. Quando tu não podes ler a Bíblia, quando tu eres impedido, como há em muitos países, a persecução e não podem ler a Bíblia, o ayuno é a arma mais forte que uno pode ter. É a arma que o Senhor utiliza para falar diretamente com a pessoa e llenarlo espiritualmente. Por isso, não utilize o ayuno para que tu suegra se vaya de la casa. Dice a palavra: resistí al diablo y él huirá de vosotros. No estoy hablando de la suegra, estoy hablando del espíritu que actúa en tu vida por no entender quién es tu suegra. Queridos, nuestra lucha no es contra carne, nuestra lucha es espiritual. Y por ser una lucha espiritual, yo tengo que crecer espiritualmente. Yo no puedo entender las cosas espirituales si no tengo el Espíritu de Dios. Yo no puedo hablar con Dios si yo no tengo una intimidad con Él. El pastor José Luis ayer me ministró algo serio, que es el compromiso. ¿Tú permites que alguien extraño entre en tu casa? No. Pero si tú invitas, esa persona va a venir. Lo mismo es Dios. Dios no va a entrar en tu corazón si tú no lo invitas. Para eso yo tengo que tener intimidade com Deus, uma relação com Deus. E Joel estava explicando isso a la gente e dizendo: mira, temos que entrar em compromisso, temos que viver a restituição, pero isso só se pode viver quando eu entro em compromisso verdadeiro com Deus. Muitas pessoas no ano passado receberam os 153 grandes peces, verdade? O próximo domingo vamos escuchar testemunhos a respeito do ano de 2015. Palavra profética. 153 grandes peces. Hoy recibe sobre tu vida la palabra de restitución. Pero si yo no quiero intimidad con Dios, si yo no quiero un compromiso con Dios, la restitución no va a venir. El milagro no va a llegar. La provisión no va a llegar. Porque Dios no anda con extraños. Dios anda con personas que son llamadas sus hijos. Por eso Él nos invita, por eso Él nos llama, por eso Él te pide: confía, entrega tu camino a mí. Acércate a mí, yo me acercaré a vosotros. Primeiro passo damos nosotros: Señor, yo quiero uma relação contigo, eu quero uma intimidade contigo, eu quero um compromisso contigo. Joel alertou o pueblo e dijo: mira, eso va a venir, pero va a llegar el momento de la restitución. Mi hermano, no importa lo que ha pasado en 2015, pasó. Tu sigues vivo. Alguns estão mortos. Quantos estão vivos? Dão glória a Deus. Amém? Assim que não guardes tu grito. Amém? Isso dá pedra no rinhão. Dá um grito de vitória ao Senhor Jesus. Assim é. Eu não predico para mortos, tá? Eu predico para vivos. Mira a tu hermano e diz: lo que Deus tem para falar, Ele vai falar a ti. E se aquele não está aqui, é porque Deus queria falar contigo. Amém? Amém?
Si no vino, es que no era para él. Pero si tú has venido, es para ti. Entonces, alegra tu corazón porque Dios tiene algo para ti esta mañana. Aleluya. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son las circunstancias que habilitaron el robo sobre Judá y David? Primero, la quiebra de la alianza, el rompimiento del pacto. Saúl, el rey de Israel, quebró la alianza con Dios y con el profeta de Dios y mantuvo vivos los amalequitas. Y ahora el pueblo de Judá y David sufrían consecuencia. Cuando tú rompes tu alianza, cuando tú dejas a un lado el pacto que has hecho con el Señor, atraes sobre tu vida y sobre todos aquellos que te rodean maldición. ¿Puedes pensar en eso? Cuando tú que dices, Señor, heme aquí, Señor, envía-me a mí, pero el Señor dice, anda, no, Señor, hoy no, próxima semana, porque tengo cosas que hacer. Cuando muchas personas dejan su alianza, su pacto con Dios, por satisfazer la carne, e aí acabas abrindo uma brecha. E uma brecha, querido, sabe o que é uma brecha? Passa um hilo de cabelo. Uma brecha não é um hueco, é uma fissura que passa um hilo de cabelo. E quando tu abres uma brecha, o diabo vai entrar. Pode ser que tu não sufras da consequência, pero tu geração vai sofrer. A próxima geração significa tus hijos. El rey Saúl desobedeceu a Deus. E por conta disso, vino sobre Davi, sobre Judá, a consequência de um rei, de uma autoridade que abriu a oportunidade para Satanás por causa da desobediência. A palavra do Senhor diz que obedecer é melhor que sacrificar. Quando tu desobedeces, estás sacrificando tu vida e a vida das pessoas que te amam. Um padre de família, o cabeça do hogar, quando ele desvia do caminho, ele está traindo problemas para seu hogar. Por isso nós outros temos que manter a aliança, manter o pacto, cuidar o pacto. Segundo lugar, de las consequências que habilitaram o roubo sobre Judá e Davi, a infidelidade. Aquilo que Deus havia dito a ele, não preservar, ele guardou para si. O Senhor disse, mata todos, acaba com todo. E ele separou alguns. Quantas vezes o Senhor te ha dicho, deja isso? E tu has dicho, dejo solo metade. A outra metade, me vuelves a hablar. Entrega aquilo. Destrui isso em tu vida. E nós outros decimos, mais ou menos. Esse relacionamento, termina esse relacionamento. Ah, Senhor, um mês para provar se és. Depois vuelve. Sentimentos. O Senhor está dizendo, acaba com esse sentimento. Destrui esse sentimento. E eu perdono. Pero, esse pero é a malignidade. Quando perdonamos, temos que perdonar 100%. Quantas pessoas, parejas, estão peleando? Eu te perdono, pero consta de la próxima. Então não perdonou, porque já está declarando que vai haver uma próxima. O Senhor habla, diz, deja esse trabalho. Eu dejo, pero mantengo a relação de business por aí, amanhã há algo. Quando o Senhor diz, deja, rompe, corta, destrui, é porque Ele tem algo novo para tu vida. Quando o Senhor te pede algo, entrega, porque Ele tem algo mais grande e melhor todavia. A palavra do Senhor diz que lo que nossos olhos não viram, nunca subiu no nosso coração, nossos ouvidos não oyeron, é o que Deus tem para nós, mais do que pensamos ou imaginamos. Pero para viver essa maravilha, eu tenho que entregar, eu tenho que liberar, eu tenho que deixar. Quantas vezes o inimigo puso em tu vida, em tu família, conflitos, em que tu não deixaste de falar com A ou B ou C, e anos depois ha vuelto a falar, e Deus usou essa mesma vida para bendecir-te. Estão comigo essa manhã? Em primeiro lugar, não destrua a aliança que Deus hizo contigo. Em segundo lugar, seja fiel. Um pacto não é pacto se há infidelidade. Uma aliança rompe outra aliança. Um pacto rompe outro pacto. Se tu algum dia entregasse tu vida a Jesus Cristo, tu pacto és com Ele. E quando tu
haces lo que el diablo está querendo, estás dejando el pacto que has hecho con el Señor para pactuarte con el diablo. Y sabe, va a llegar un momento en que Ele vai cobrar todo isso. O diabo vai dizer, ele não te pode servir porque ele pactuou comigo. Em nome de Jesus. Eu quero que sepa de uma coisa. Ayer hemos tenido Santa Cena. Ayer hemos cumprido com a palavra de Deus. Hemos renovado nossa aliança com o Senhor. E tu, onde estavas? Sabe o que passa? São coisas muito pequenas. Parecem ser muito pequenas, mas tem um efeito espiritual muito grande. Ah, Santa Cena tem todo mês, todos os meses. Eu vou no próximo mês, sim. Eu ministrei uma vez. Quando nós participamos da Santa Cena, estamos sendo ensinados e preparados espiritualmente para um dia sentar na mesa que o Senhor ha preparado para nós na glória. E quando tu não vienes à Santa Cena, estás perdendo uma lição importante. E se não é importante para ti participar da Santa Cena, que é um mandato do Senhor, haced memória de mim. Se tu não tienes o valor, a responsabilidade, a disciplina e o compromisso de honrar ao Senhor em uma cena aqui na terra, qual é a garantia que tu tienes que vas a cenar allá na glória? Como vas a poder dizer a Deus, eu posso entrar, Senhor, quando tu não fuiste fiel nas coisas da terra que o Senhor ha puesto em nossas mãos? Brechas, infidelidade, aliança sendo destruída. O diabo te está roubando por causa de uma noite mais estendida de sueño. Mentira. Nadie dormiu 7 da noite de ayer. Ah, por uma película, passamos 2 horas em cine, sem mover-nos de aí para ir ao banho. E vem à igreja, cada 30 segundos tem que ir ao banho. Que maneira de fazer pis! Estão sendo roubados. Uma frase que é dita pode ser a clave para transformar tua história. Uma oração declarada, uma palavra profética pode ser a clave para cambiar tua visão e cambiar tua história. Não seas roubado. Em nome de Jesus. Te digo isso, em nome de Jesus. Recebo a restituição de todo o que me foi roubado. Em primeiro lugar, vencendo o dolor de la pérdida que trae lo que la oruga levou. Vencendo o dolor de la pérdida para traer lo que la oruga levou. 1 Samuel capítulo 30 versículo 6. E Davi se angustiou muito porque o povo falava em apedreá-lo, pois todo o povo estava amargado, estava em amargura de alma, e cada um por seus filhos e por suas filhas. Mas Davi se fortaleceu em Jeová, su Deus. E Davi consultou a Jeová dizendo: perseguirei a esses merodeadores, los podré alcançar. E ele disse: síguelos, porque certamente los alcançará. E de certo livrarás a los cautivos. Sabes que isso, Davi? Quero que sepa, essa gente que estava com Davi, que queria apedreá-lo, essas famílias todas, eram aquelas famílias que estavam na cueva endeudados. Quando Davi chegou e disse lá a palavra, estavam endeudados, dentro de problema. Davi chegou na cueva também, no mesmo clube dos endeudados. Ele chegou allá e Davi motivou aquela gente a esperar, não podemos quedar assim. E eu conosco um Deus que pode transformar nossa história. E começaram a seguir a Davi, porque Davi era líder. Davi era um homem de Deus. Começaram a seguir a Davi. E de repente vino esse roubo. Quantas vezes, querido, por el hecho de vir a esta igreja, por vir sentar-se aí e escuchar uma prédica e tudo mais, sucedeu que ao sair de aqui, algo passou, a casa prendeu fogo, roubaram el stop del auto, roubaram não sei que coisa, e aí uno vem e diz: ah, era porque estava na igreja. Isso é o diabo, porque has ido a esta igreja, por isso passou. Meu irmão, tu crees que Satanás te vai liberar assim nomás? Tu crees que Satanás vai liberar tu família, vai deixar de atacar, vai deixar de tentar, vai deixar de fazer as suas coisas? Não, ele vai lutar porque ele quer a ti, ele quer a mim. Os del mundo, ele não quer porque já estão com ele. Ele quer tu vida que está na presença de Deus, ele quer tu vida porque há promessa sobre ti. E tu sabes o que passa? Ele diz, amém nada, ele quer tu vida, tu disse amém? Não.
O diabo quer destruir tu vida, pero o que tu tienes que fazer? Entrar em posicionamento e dizer, sabe o que? Davi não foi pelear com eles, querem apedrear, vem apedrear, tu sabes quem sou eu? Eu les liderei todo esse tempo, agora me querem apedrear? O que les passa? Não, que isso, Davi? Se fortaleceu em Jeová primeiro, e depois consultou a Jeová. E muitas vezes nós entramos em peleia carnal. Fulano me apedreou, espera um ratito, eu tenho uma pistola, levou a... Te das conta, não é assim. Davi se fortaleceu em el Senhor primeiro, chegou na presença de Deus e mira o que querem fazer, Senhor. Mira, eu entendo, estou sofrendo tanto quanto eles. Diz a palavra que ele orou hasta não ter forças. E logo ele voltou à presença de Deus e Senhor, que hago? Se foi, eu vou lograr a vitória. Todas as vezes que tu consultares ao Senhor, Ele te responderá. Todas as vezes que buscar ao Senhor, Ele vai estar pronto para ouvir-te. Todas as vezes que clamar a Ele, Ele te responderá. Porque Ele não é Deus para que minta, não é homem para que minta, nem hijo del homem para que se arrependa. Ele te vai falar. O problema é que não buscamos. O problema é que não consultamos. Pensamos que consultamos com a oração. Diosito, eu vou fazer, se é de tu vontade, que saia, se não sai, amém, não é de tu vontade. Não é assim a oração? Primeiro que has diminuído a Deus, Diosito. Se tu Deus é cito, o meu não é. O meu é Deus. E para entrar na presença de Deus, não se entra de qualquer maneira. Como vas à casa de la suegra. Olá, suegrita, hay comida. Que huele rico. A ver, hay que... Não. Há gente que entra na presença de Deus assim. Olá, Deus, consta, estou aqui. Mira, escúchame. A ver, vem. Vamos falar. Para entrar na presença de Deus, primeiro, eu tenho que humilhar-me. Igreja é lugar de entregar, não é lugar de receber. Primeiro tu entregas tua adoração a Deus. Primeiro tu acarinha o coração de Deus com tu vida. Primeiro tu apresentas ao Senhor quem tu eres. Se há algo que está mal, humilha-te, pida perdão, arrepenta-te e luego intenta em tu espírito entrar na dimensão espiritual e agradar o coração de Deus com tua alabança, com tua oração. E a pergunta é: que has hecho toda essa semana para que o Senhor escute tu voz? Que atitudes has tomado para que o Senhor se alegre contigo? Não hagas desse lugar um lugar de religiosidade tua. Haga desse lugar um lugar onde o Senhor se glorifique em tu vida. Por causa de tu vida. Por causa do compromisso. Por causa da atitude correta na presença de Deus. Davi se alejou, pediu fortalecimento. Senhor, estou amargado, estou mal. Deus, mira, o Senhor lhe fortaleceu. E logo ele perguntou: Senhor, vou? E o Senhor disse: anda, porque eu sou contigo. Todas as vezes que Davi saiu em batalha, saiu em peleia, a palavra diz: e o Senhor estuvo com Davi. Todas as vezes que tu consultares o Senhor vai estar contigo. Sabe quando Ele não está com nós? Quando não o invitamos. E muitas vezes hacemos assim, e decimos: sabe que, Senhor, quédate aqui, porque o lugar que eu vou, tu não podes estar. O boliche que vou, tu não entras, não eres invitado. As pessoas não te conhecem aí. E não quero que passes vergonha, assim que quédate aí. A reunião que vou a ter, tu não podes estar, porque vai haver coisas que não são corretas. O negócio que vou a fazer, Senhor, quédate aí, porque não te vai agradar o que vou a fazer. Davi hizo ao contrário. Ele disse: Senhor, eu vou. E se vou a vencer. O Senhor disse: andar, eu sou contigo. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Mira, querido, a falta de convicção em la vida de um homem espiritual é determinante para seu fracasso. Se eu não tenho certeza de quem sou em la presença de Deus, seguramente fracassarei. Ele se deu conta como as pessoas migram de pensamentos e posições. Davi se deu conta de que aquelas pessoas que ele estava guiando, de repente se levantaram contra ele. É muito comum a pessoa dizer: não, hoje sou seu amigo, maneira não sou mais.
Soy tu amigo mientras tú me das algo. Tú no me das nada, entonces no soy tu amigo. Las personas migran de posicionamento. Vemos muito isso, e eu sei que há advogados e jueces aqui, que como as pessoas cambiam de testemunho. Não, essa pessoa era correta, e termina vindo outra audiência e diz, mas não era tão correta assim, mas bem não era correto. E são cambiantes. E o Senhor quer que nós, como servos de Deus e cristianos, diz a palavra de Deus que nossa palavra tem que ser sim, sim, não, mais ou menos. Não, não. Não existe assim nomás. Existe sim ou não. Ou tu eres ou tu não eres. Ou puedes ou não puedes. Não existe meio término. Ou tu eres servo de Deus ou não eres servo de Deus. E ponto. Então nós temos que ter esse posicionamento. Abra tu vida para o Senhor sem reserva. Que verdadeiramente tu possa sair daqui dizendo, sou servo de Deus vivo. Eu realmente tenho uma aliança com Ele. Eu tenho um compromisso com Ele. Porque é fácil ser cristiano dentro da igreja. O pastor diz, levanta a mão, todos levantam a mão. Senta. Cante. Orem. Agora sai daqui e pratica tudo isso ali afuera. Que o Senhor se manifeste em tu vida. É difícil. Sabe por quê? Porque o mundo está lleno de pactos. E Ele está esperando que tu pactues com Ele. Então não entre em jogo do diabo. Davi podia simplesmente dizer, sim, verdade, nós estamos todos mal, nos vamos apedrear um ao outro, a ver, toma, e tu também, e que queres? Não, Davi não entrou em jogo do diabo. Davi que dijo, espera um ratito, guardem as pedras, ahorita vengo. E foi falar com Deus. Tu luta é espiritual, pero se não conheces o reino do Espírito, como vas a lutar? Se não conheces a Deus, se não tienes intimidade com Ele, como vas a lutar? Jeremias 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares, a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice levar. ¿Sabes qué dice el Señor? Estás em cautiverio, estás em prueba, estás em luta, estás em deserto, estás em guerra. Vuélvete a mim. Entra em unidade comigo e eu te levarei, te quitarei del cautiverio e te pondrei em um lugar de paz. É isso o que o Senhor está dizendo essa manhã. Estás vivendo o que estás vivendo. Empezaste o ano de la restituição. Primeira coisa, vuélvate ao Senhor. Põe tu mirada em Ele, põe tu coração em Ele, põe tu compromisso em Ele. Primeiro lugar está, vê, não sabem. Em primeiro lugar está Deus. Em primeiro lugar está Deus em minha vida. Tem que estar Deus em minha vida, em todo o que eu haga, tem que estar Deus. Quantas pessoas põem Deus? A mim particularmente, essa é minha opinião. A mim não me gusta Navidad. A mim não me gusta Ano Novo. Não me gustam essas celebrações. Só por um motivo. Existe muita hipocrisia. Existe muita mentira, muita falsidade. Muita fantasia. E a realidade é outra. O yerno que não se leva com a suegra. Ai, só grita, feliz Ano Novo, com o cuchillo que cortou o pavo. Te deseo todo lo mejor, no más do que para mim. Celebram nesse momento, oram, pero passou o dia seguinte e a coisa já cambia. Quantas pessoas se suicidaram esse fim de ano? Eu estava lendo de passada, não vê que para el semáforo, tem os periódicos aí, diz, o tipo se suicidou porque a pessoa que prometeu passar Ano Novo com ele, não foi, se suicidou. Sabes, querido, nuestro Ano Novo tem que ser um dia novo, tem que ser todo momento na presença de Deus. O nascimento de Cristo, a Bíblia não diz que celebrar meu nascimento, não, diz celebrar minha muerte. E quantos han reunido em Navidad? Levanta a mão. Levanta a mão.
Sim, celebraram o quê? E não han venido a la Santa Cena, celebrar a morte que é bíblica. E agora, diga a tu irmão, estamos fregados. Quer restituição? O Senhor está buscando em ti aquele tempo que tu tenias com Ele. O Senhor está buscando o momento em que tu entravas na presença dEle. Mira o que está haciendo o diabo, torcendo aquilo que tu deverias fazer em la luz da palavra e fazendo aquilo que o mundo determinou. Mala notícia para ti, te enganaram. Jesus não nasceu 25 de dezembro. Mal fecha. Como assim? ¿Quieres saber? Hay una prédica ahí atrás, ¿no ve? La verdad de la Navidad. Busca eso, está ahí, comprar 10 pesos. Voy a dar todo así, masticadito. Não, anda a estudar. O Senhor disse, buscar-me eis, e me hallareis quando me buscares de todo o vosso coração. Busca. ¿Sabes por qué mucha gente está sendo engañada en las iglesias? Porque no leen la Biblia. Escute o que o pastor disse, sacude a cabeça como lagartija, amém, amém, e o pastor está dizendo barbaridades. Ayer, antes de dormir, prendemos na tela e havia umas coisas que estão ministrando aí na tela em Brasil, e o outro dizendo o seguinte, querem saber? Vengan domingo a las 9:30 da manhã. O outro com kippah na cabeça, supostamente, para dar mais espiritualidade à coisa. E dizia, o Senhor me está falando agora. O Senhor me está falando agora. Há um empresário de construtora que tem 28 projetos que estão impedidos. E o Senhor me está dizendo, se tu agora, haz a transferência do depósito de R$300 por cada projeto. ¿Puedes creer en eso? Me dio ganas de llamar y decir, ¿sabe qué? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Quitar esse equipado de tu cabeça, dá ganas de sacar las punhetes. ¿De dónde dice la palabra, mi hermano, que tú tienes que dar 300 para que Dios te dé 3 millones? ¿Dónde isso é antibíblico? Isso é herejía. As pessoas estão sendo enganadas por não conhecer a palavra. ¿Sabe que é mais fácil? É mais fácil, estão buscando as coisas materiais, quando Deus tem o espiritual para ti. Quando Deus quer que tu crescas espiritualmente, busca a sabedoria de Jeová, e Ele vai llenar tu coração de todo o que tu necessitas. Aplauda a Jesus. Aí cambiei de canal, havia outro endemoniado, dizendo, tenho poder para borrar tu memória. Talvez ele tenha razão, estava falando da computadora. Imagínate que agora tem poder para borrar a memória. Então ele pelea com a esposa, aí borra a memória, listo, tchau. Maligno, antibíblico. Conocereis a verdade e a verdade os hará livre. O Senhor te quer ser livre. Então leia a Bíblia. Conozca a palavra. Tienes que buscar ao Senhor de todo tu coração. Pero é mais fácil quando eu tenho alguém que pode buscar por mim. Se llama el apóstolo. Apóstolo, ora por mim, apóstolo. Apóstolo, ora de novo por mim, porque não saiu. Ora de novo, ministrar, poner a mão em minha cabeça para ver se passa. Meu irmão, eu não sou nada. Eu não tenho nada. Eu não posso nada. Tu podes muito mais que eu, se tu buscas muito mais que eu. A mesma liberdade que eu tenho de entrar na presença de Deus, tu também tens. Então, haga lo mesmo. Deja de comodidade. Deja de ser escravo. O Senhor te llamou para ser livre. E ser livre significa ser livre de todo, incluso del pastor. Levanta tu mano direita e diz, Senhor, livra-me del pastor. Amém. Aleluia. Vou de vacaciones, querido. Sim, porque é muito mais fácil. Alguém que estudou, que leu, que viveu toda a vida, 18 anos predicando, é mais fácil escuchar de Ele do que escuchar de Deus, porque para escuchar de Deus eu tenho que buscar a Deus. Então busque a Deus. Mira a tu irmão e diz, deixa de ser escravo.
Ah, eu sou livre. Não, não, eres escravo. Depende de uma palavra profética para viver o dia lunes. Depende de uma palavra profética para a cura. Depende de uma palavra dessa para aquele. Querido, busque ao Senhor de todo tu coração. E todo te vendrá segundo o desejo de Deus para tu vida. E serás verdadeiramente reconhecido como servo del Deus vivo. Amém. Em primeiro lugar, vencendo o dolor de la pérdida que para traer lo que la oruga levou. Pensa, busca ao Senhor. Senhor, me roubaram. Que hago, Deus? Recupero. Se vou a recuperar. Há coisas que Deus te vai dizer, não vayas. Eu tenho mais para ti, deixa nomás. Há coisas que Deus vai dizer, anda allá, porque sou contigo. Então, não aceptes que a oruga venga e haga lá el samba que quer em tu vida. Simplesmente levanta-te e busca ao Senhor. Segundo lugar, edificando donde el saltón atua. Mira, 1 Samuel 30, versículo 11 e 12. ¿Estão comigo? E hallaram em el campo um homem egípcio, el qual trajeron a Davi e lhe deram pão, e comeu, e lhe deram a beber água. Le dieron também um pedaço de massa de higos secos, e 2 racimos de pasa. E luego que comeu, volvió en él su espírito, porque não havia comido pão nem bebido água em 3 dias e 3 noites. Querido, chegaram, saquearam as famílias, levaram a família, levaram todo. De repente Davi, em meio do caminho, encontra um inimigo. Davi não podia continuar em la vengança. Não se paga o mal com o mal. Poderia dar continuidade na destruição, matando o egípcio, mas entendeu que não podia habilitar esse demônio. Significa que se eu actuo como o inimigo está atuando, eu estou alimentando ao diabo. Hablaram mal de ti, tu agarras e habla mal de ele. Estás alimentando ao diabo. Hablaram mal de ti, habla bem dele que falou mal de ti. El pastor, não há nada que hablar dele, então não hables nada. Não vas a inventar, então não hables nada. Te han hecho daño, não vas a tratar com a mesma forma. E em isso somos maestros. Davi isso diferente, ele encontrou o inimigo e deu alimento ao inimigo, que já não era mais o inimigo, estava debilitado. Sabe o que significa isso? Não são as pessoas que estão contra ti. É o demônio, o diabo que está contra ti. Tu luta não é contra a carne. Isso foi o que Davi hizo. Então, sabes, essa batalha vas a vencer quando tu começares a atuar como um servo de Deus. Como começar a atuar com um cambio de atitude. Estão esperando que tu seas vingativo. Que seas uma pessoa que vai pagar com a mesma moneda. Pero tu agarras e isso é difícil, querido. Eu les digo, eu particularmente digo, eu sofro todos os dias com isso. Não vou dizer que essa é a espina em minha carne. É todo um cacto em minha vida. Lleno de espinhos. ¿Sabes? É muito difícil, pero podemos. Declara comigo, podemos. Sim, podemos ou não podemos? Podemos. É uma questão de decisão. E eu decido bendecir. Eu decido dar passo. Eu decido ser humilde. Eu decido ajudar. Eu decido. Isso foi o que Davi disse. E eu decido fazer. Amém. Edificar aonde el saltón destruiu. O inimigo não podia crer que era Davi que estava alimentando. Ele podia dizer, esse tipo é tão valiente, vocês sabemos a história, ele tipo não mata qualquer que se levanta contra um nosso matou, não vai matar a mim, que estou, eu, só de mirar eu já morri. Pero Davi lhe deu alimento, porque ele sabia que a luta não era contra o egípcio, era uma luta espiritual. Estão comigo? Terceiro lugar, entregando su melhor, donde la langosta actuou. Acuérdense quando eu leio sobre a langosta, é o último estágio, que destrui todo. Entregando su melhor, donde la langosta actuou, não sendo mesquinho. 1 Samuel capítulo 30, versículo 22, hasta el 24, e luego 26 e 31. Então todos os malos e perversos de entre los que haviam ido com Davi respondieron e dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno de su mujer y sus hijos, que los tomen
y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de los que nos ha dado Jehová, que nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en ese caso? Porque conforme a la parte, el que desciende a la batalla, así ha de ser la parte que se queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Y cuando David llegó a Ziklag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, y aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Versículo 31 dice, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres, David no fue mezquino y sembró para el futuro. Aún siendo robado por la oruga, por el saltón, por el revoltón, por la langosta, David fue liberal en las ciudades que sembró, se tornó rey. Significa que la semilla que tú tienes en tu mano, la oportunidad que tú tienes de sembrar, mañana el Señor te pondrá como autoridad. Aquella vida que tú has alimentado, que has ayudado, que le has apoyado en su peor momento, será la persona que va a mirar en ti y va a decir verdaderamente existe un Dios en la vida de esa persona. Aquela empresa que te hizo daño va a reconocer que existe un Dios en tu vida. Porque ese es el año de la restitución. Porque nosotros tenemos un Dios. Y aquilo que el diablo robó, el Señor va a determinar que sea devuelto. Y va a ser devuelto en una manera sobrenatural. Cuando empecemos a tomar la actitud de David. Primero, yo no puedo romper la alianza. Yo tengo que vencer el dolor. Hay personas que sufrieron una quiebra, sufrieron una decepción, sufrieron un momento, su matrimonio, alguna cosa, su hijo, alguna cosa que pasó, que vive lastimando. Eu sou sofridora, eu não sou nada, eu não sou um bom padre, eu não sou uma boa madre, eu não sou um bom esposo, eu não sou uma boa esposa, eu quebrei, eu não isso, eu não aquele. Davi não hizo isso. Davi dijo, espera um ratito, estou amargado tanto quanto vocês levaram também minha família. Pero ele tomou uma atitude espiritual, e isso é o que temos que fazer, tomar uma atitude espiritual. É dizer, me duele, pero agora vou buscar a Dios. Estoy sufriendo, pero ahora voy a buscar no sé qué hacer, entonces voy a buscar dirección de Dios. Si tú no sabes qué hacer, querido, sepa dónde ir. Tienes que ir a la presencia. David no dejó que el dolor fuera más fuerte do que el Dios que él servía. Yo no sé cómo has llegado aquí esta mañana, yo no sé qué lucha estás viviendo ya en los primeros días del año. Mira, solo cambió el calendario, los problemas siguen. Y sigue matando gente, las crisis en todo lado, el hambre, todo lo que está pasando en el mundo. No va a frenar porque cambió el año. Terminó, empezamos todo de nuevo. No, sigue las cosas, pero ahí está una diferencia. Sobre tu vida está una palabra profética. Sobre tu vida está la palabra de restitución. Aquela gente sufrió. Las familias sufrieron, si te das cuenta, dice la palabra y deja bien claro, no tocaron en sus vidas, porque tu vida pertenece al Señor. Puede llegar de perder alguna cosa, de perder eso, perder aquello, pero tu vida pertenece al Señor. Y si en algún momento viene una afrenta de Satanás para tentar desviarte de la verdad, del camino de la verdad, busque a Jehová, hable con Dios y dice, Señor, ¿qué hago? Me han engañado en eso, me han engañado en aquello. Si voy, yo recupero. Es tu voluntad que yo vaya. Pero no salga en tu propia fuerza. Salga en la fuerza del Señor. Y cuando tú sales en la fuerza del Señor, si te das cuenta, cuando David salió, ya no lloraba. Que ¿quién va a creer en un guerrero llorón? Llegas allá para... El Señor te dice, anda a hablar con el gerente del banco, yo soy contigo. Ahí tú llegas... He venido a ver mi cuota que no he pagado. ¿Tú crees que el gerente va a decir, ay, qué pena, te vamos a quitar la casa? No, el guerrero no sale así. El guerrero llora, termina, él limpia, se prepara, pone la armadura, pone el casco, agarra la espada y él empieza a marchar. Y él va en dirección al enemigo y él dice, ¿sabes qué? El Señor renovó mis fuerzas.
o Senhor renovou meu ânimo, o Senhor renovou minha visão. E eu marcho, cada passo que des, meu irmão, o inferno vai temblar. ¿Sabes por quê? Quando tu te acercares a la promessa, a vitória se ligará a tu vida em nome de Jesus. Não entres em pânico, mas bem, entra em furor e determinação e declare: eu vou viver a restituição deste ano em nome de Jesus. Os anos que passaram, que foi roubado, eu vivirei neste ano a bendição da restituição para a glória de Deus. Minha família volverá a viver em unidade, minha família volverá a viver na presença de Deus. Mis negócios será booming, eu vou crescer, eu vou prosperar, porque esse é o ano da restituição. Eu vou viver o gozo, a alegria que me foi roubado. Eu vou viver o prazer de viver, porque me foi roubado. O Senhor tem para mim dias de glória. O Senhor tem para ti dias de glória. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Pare-se e adore ao Senhor. Pare-se e glorifique ao Senhor. Dias de glória vendrá sobre ti em nome de Jesus. Aleluia. Sembrarás, e sobre essa sembra reinarás para a glória de Deus. Aleluia. Eu quero que levante tu mano direita e declare assim comigo esta oração. Pero declare com fé. Declare como um guerreiro. Declare como aquele que deixou de orar e agora vai começar a vencer. Agora vai alcançar a vitória. Declare em nome de Jesus: eu tomo possessão de minha restituição em el Senhor. A aliança foi restaurada em minha vida e está em el altar del Senhor. A palavra profética que foi derramada sobre minha vida, serei restituído de todo o que me foi roubado, e não serei jamais infiel, e sim serei amado, bendito del Senhor. Todo o que durante esses anos foram roubados de minha vida, a oruga, o saltão, o revoltão e a langosta, está sendo restituído a partir de hoje. Estou afirmado em el Senhor, que me hace fuerte, e eu recebo a restituição de mis fuerzas, de minha alegria, de minha esperança, e me vai llegar a las águas tranquilas del Senhor. E eu vivirei em minha terra restaurada através do poder del Senhor Jesucristo. Em nome de Jesus, eu e minha família veremos a restituição da parte de Deus em nossas vidas, em nosso ministério, para a glória del Senhor. E eu declaro um ano de vitória, de gozo, de alegria, de milagros, de presença de Deus, em nome del Senhor Jesucristo. Amém.